Olá, queridos irmãos. É com muita alegria no coração que estamos reunidos. Meu nome é Júlio Antônio. Também sou frequentador dessa casa tão querida que é a nossa Congregação Espírita Cristã. E estou aqui para conversarmos, para refletirmos sobre a temática do nosso estudo de hoje. É com muita alegria no coração que a gente se encontra aqui, depois de algum tempinho, para falar com quem vier acessar, seja frequentador da casa ou conhecedor da casa. Desde então, se você está conhecendo nossa casa pela primeira vez, através dessa forma nova diante da pandemia, seja bem-vindo. É muito bom estar aqui com você. E para antecipar um pouco, vou dividir um pouco a tela com vocês aqui. O tema de hoje é a ingratidão dos filhos. Pronto. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Para começarmos, vamos ler uma página inicial de título Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui o engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procuram prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados, por vários modos, sejam nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dons de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, veio a mensagem no livro Vinha de Luz. Elevando nosso pensamento a Deus, nesse momento, pedimos, primeiramente, seu amparo, seu auxílio, não somente no momento dessa palestra, desse estudo, mas também por todos os momentos que nos envolvem a vida, nos compõem a vida. Envolva todas as pessoas que possam estar ao nosso redor, conhecidas ou não. Envolvam nesse momento paz, para que tenham dentro de si a certeza de que o seu trabalho, a sua tarefa é divina, porém complexa. Que a tua paz, Senhor Jesus, possa estar conosco, acalmando nossos corações quanto pais, diante de quaisquer situações que possam acontecer, mas também amparando e iluminando os corações de nós, também como filhos, para que possamos compreender melhor, com empatia e fraternidade, além do amor de sempre, para que possamos entender que cada situação, que cada momento, que cada vivência se faz necessário e é consequência de atos nossos e de outros momentos. Que a tua paz permaneça conosco e nos dê a permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Bom, prosseguindo,
O tema de hoje se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Honra teu pai e a tua mãe. Ele se encontra na parte chamada Instrução dos Espíritos e é ditado por Santo Agostinho. Esse ditado ocorreu na cidade de Paris, no ano de 1862. Nós não vamos cansar a nossa audição, a nossa visão com todo o texto evangélico, porque não se faz necessário. Até porque depois de ler agora essa página inicial, por que essa escolha dessa página inicial? Foi aleatoriamente? Não. Como pais, nós devemos ter uma consciência exata do que é minimamente pedido na tarefa de educar nossos filhos, de cuidar, de cultivar esse canteiro de boas ações, permeado por diversas situações e por diversas vezes em relação a vivências deturpadas ou equivocadas, melhor dizendo. Então, o que acontece? Que nós possamos, como pais, refletir um pouco na situação dos nossos filhos, na situação em que nos encontramos, não como se, o Júlio está justificando quaisquer. Não, estamos iniciando o estudo e estamos deixando claro que a escolha da página foi para fortalecer e, digamos assim, acalentar um pouco nossos corações. Mostrar um pouquinho do que nos espera e por que nos espera. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que a vamos encarar mais especialmente para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vai lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Egoísmo é o pai, digamos assim, a árvore que frutifica a ingratidão. Ingratidão é um sentimento, é uma situação amarga, porque geralmente ela vem da quebra de expectativas. Imagina um pai ou uma mãe receber a ingratidão de um dos filhos, ou de alguns filhos, ou até de todos os filhos, dependendo da situação. Não nos cabe abrir mais parênteses ou entrar em julgamentos de casos. Mas vamos lá. Imagina um pai ou uma mãe receber um ato de ingratidão, um momento de ingratidão, de revolta de um filho. E como digerir? O mundo hoje está muito imediatista. Se o relacionamento não dá certo, separa-se e vê o que dá depois. Em alguns casos, há uma reflexão, graças a Deus, até o momento da separação e até há um tom amistoso dentro da separação. Agora, com a ingratidão dos filhos, o que você vai fazer? Você está se sentindo injustiçado com a atuação de um filho seu ante uma situação, ante uma fala sua, ante um momento, uma vivência de família em que ele não deu a real importância para o que você falou. Pelo contrário, te questionou por motivos que dependiam dele para acontecer e ele culpou o pai, a mãe, ou simplesmente ignorou. Quando o pai e a mãe precisou, ele deixou de mão. É disso que vamos falar. O que acontece? Prosseguindo um pouco mais aqui, não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. O que Santo Agostinho quis dizer com isso? Por que ele colocou essa frase? Estamos seguindo a sequência do texto propriamente dito, só pulando algumas partes. Então, porque logo no início do texto, nas primeiras linhas, aparece: não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Simplesmente por um motivo. Ser pai, ser mãe, é um exercício de amor, é um exercício de perdão. Por que um exercício de perdão? Porque fatalmente você vai receber, meu irmão, vai receber, minha irmã, algum espírito que travou alguns pequenos conflitos contigo no passado, teve algumas situações mal resolvidas ou não resolvidas,
por responsabilidade de um dos dois. E nós sabemos que por mais que nós não tenhamos a exata lembrança dos nossos atos passados, de vivências passadas, nós trazemos no íntimo aquele sentimento de aquela pessoa ali, nesse momento, não está, digamos assim, me agradando e eu não sei porquê, algo que ela fez não está me agradando e não sei porquê. Bom, o que acontece? Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. A caridade é um ato de amor. Perdão é, digamos assim, um antídoto do ódio. Se há ódio em relação a você, quer chance melhor de perdoar do que receber a chance de travar o cotidiano com esse irmão ou com essa irmã? Que é uma chance maior do que receber em seus braços, ou ela em seus braços, no corpo de uma criança, inicialmente sem nenhuma recordação daquele passado doloroso? Isso é caridade. Porque nem todos, digamos assim, se encontram em condições. Mas quando se aceita vir junto, é um ato de amor. E podemos dizer que é até um ato de caridade, porque nós temos o livre-arbítrio a nosso favor. Independente das consequências, nós poderíamos usá-lo. O contato incessante, dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. Seguinte situação: um irmão nosso cometeu um delito para conosco. E aí no mundo espiritual, para ter um pouco mais, digamos assim, de alegrias, de reconhecimentos nossos como vitórias pessoais, eu preciso resolver essa situação. A justiça divina trabalha diante do seu livre-arbítrio, aconselhando, orientando. E vamos dizer que no caso hipotético, dois inimigos do passado resolvam se dar uma chance. E ao invés de virem como irmãos, como cônjuges, eles se permitem, pedem e são atendidos para virem como pai e filho. Vai chegar um momento em que situações análogas, iguais àquelas, parecidas com a que eles viveram, vão trazer momentos de, digamos assim, incompreensão, momentos de angústia, de dor, de raiva, momentos de choque, que é muito comum. Fulano briga muito com seu filho porque ele é igual a ele. Não deixa de ter certa razão. É igual no ponto a ser melhorado. Sob a ótica espírita, nós temos que trabalhar sempre com essa hipótese, sempre com essa possibilidade, sempre com essa certeza. Não estamos aqui a passeio, ou estamos aqui junto de irmãos para desfrutar. Não, estamos aqui para vivenciar o Evangelho o máximo que for possível para auxiliar na nossa evolução moral. Para conseguir galgar degraus na evolução, não para parar e descansar eternamente, mas sim para fazer vibrar e pulsar o amor de Deus. Como? Evoluir para auxiliar a evoluir. E aí, quando tem essa questão de você conviver com o inimigo, por mais que você não saiba que declaradamente ele é, algumas posições, algumas posturas, algumas opiniões vão te colocar aquela pulguinha atrás da orelha. Por que eu estou brigando tanto com meu pai? Por que meu filho não me compreende, briga, discute comigo nas menores coisas? É mais comum do que nós pensamos, porém, se faz necessário e vai depender da vontade de cada um em melhorar. Eu, espírita, já sei que quaisquer conflitos que possam vir a surgir, provavelmente são pontos a se melhorar com aquela determinada pessoa. E se não for, é para ajudar ela a se melhorar. Então, o que nós podemos fazer? Amar. Amar, vivenciar e exemplificar. Por que a mensagem dos pais? Os pais não devem
cair, digamos assim, numa discussão infrutífera. Nós, pais, nós, mães, já sabemos, principalmente que já temos conhecimento mínimo de um texto, de um fragmento que fale da doutrina dos espíritos. Nós sabemos que a vida não começou no ontem e não vai terminar no amanhã. Nós sabemos que vivências, bagagens espirituais são diversas. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas na caminhada desenvolvemos pontos positivos e pontos a melhorar. E aí, seguindo, Santo Agostinho faz uma exortação. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. O corpo gerado não gera o espírito. O corpo gerado não faz com que o espírito seja gerado inicialmente com ele. O corpo gerado receberá o espírito em evolução, para que a sua evolução continue, para que a sua evolução avance e, consequentemente, daqueles que estão ao seu redor, principalmente os do núcleo familiar. A primeira escola do ser humano, a primeira escola do espírito, ao retornar, é o núcleo familiar. Infelizmente, alguns vão apontar, mas ele nasceu num núcleo tão difícil, um núcleo tão conflituoso. A natureza dele pediu que fosse assim. Às vezes não eram nem familiares anteriores, mas eram irmãos com as mesmas necessidades de evolução. E é nesse ponto que o pai e a mãe têm que ter a sua consciência do dever, do papel dele para com esse espírito. Por instantes, eles serão, inicialmente, a figura a orientar. E por um bom tempo, dentro dessa vivência atual, eles serão o referencial. Se for desenvolvido na criança, no espírito que está ali reencarnando, boas inclinações, virtudes, bons atos, vivenciar bons atos, toda e qualquer má inclinação que aquele irmão possa vir a ter, ela não vai quebrar, mas ela vai se inclinar, dando a chance desse irmãozinho, com a sua vontade, fazê-la tombar. E aí, seguindo, uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Não é gratuito, não é gratuito. Nossos irmãos estão convivendo juntos para juntos se reerguerem, juntos avançarem, mesmo que depois cada um siga o seu planejamento, mesmo que cada um siga o seu, seja conduzido pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, a seguir outras searas. Mas isso é certo. Diante da missão, vem a consequência dessa missão, vem o ônus dessa missão. Você vai lidar com os seus erros. Pode ser que o irmão ali esteja endurecido, seu coração ainda não tenha recebido tanto amor para amolecê-lo, digamos assim, preparar aquele solo para o perdão, para o amor. Nós vimos isso na história de Divaldo Pereira Franco, quando ele fala daquele irmão que o acompanha, o culpa, o persegue e ameniza essa situação quando Divaldo recebe a sua mãezinha reencarnada nos braços, como filha do coração, como tantos outros. É o amor que conduz o perdão e é o perdão que conduz a evolução. Nós vamos ter, por exemplo, 2 conflitos, 10 conflitos, 35.000 conflitos, não importa o número. Se o conflituoso não se resolver, esse conflito vai aumentar numa escala exponencial. Então, virão erros do passado, não como uma revisão, como se Deus estivesse, como dito popular, colocando bem a sua face. Não. É a chance que você tem de melhorar.
E a chance de você analisar, por mais que você tenha um conflito com seu filho ou sua filha, seu pai ou sua mãe, você veja nele um irmão em evolução. Um irmão que aceitou estar contigo. Ele teve o ato caridoso de, mesmo sem condições ou em condições, parar um momento doloroso dele para aceitar estar contigo e melhorar junto. Antes de falar disso daqui, uma coisa interessante, nós vamos falando e vamos pensando junto. Santo Agostinho, não vamos entrar aqui na biografia dele, Santo Agostinho foi um espírito que, em sua juventude, no seu início de maturidade cronológica, ele vivenciou muitas coisas do mundo, mesmo com o pedido de sua mãe, Mônica, junto aos céus, e parecia que nada ia mudar. E de repente o apelo de sua mãe, o exemplo de sua mãe, o trabalho de sua mãe, fez com que ele começasse a se reconhecer como algo além dos prazeres que ele estava buscando. Foi pai, virou pai da igreja e hoje faz parte da constelação divina que nos traz essas mensagens. Não foi ingratidão, não seria ingratidão, mas poderia soar como ingratidão. Uma mãe tão dedicada tem um filho que não seguisse os passos que ela estava traçando, ajudando a traçar. O trabalho da mãe, a vivência como pai, fez com que Agostinho de Hipona desse uma guinada em sua vida e se transformasse hoje nesse espírito de luz. Ninguém está livre dos equívocos, mas infelizmente somos reféns das suas consequências, até que possamos consertá-las. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Isso é necessário aplicar-se e estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, não se consegue êxito. Se não conseguem êxito, não tem do que lamentar e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus. Nosso papel está aí. Apagar os focos, digamos assim, desses maus instintos e regar o canteiro dos bons instintos. Percebemos que um filho nosso está com atitudes egoístas, passamos o contrário, demonstramos com exemplo o que é ser caridoso, o que é ser fraterno, o que é ter empatia. E assim, vamos, por exemplo, trabalhar com um orgulhoso de uma forma em que ele perceba que ele não é melhor ou pior. Ele é igual a todos os irmãos que aqui se encontram ao redor dele, porém com a sua individualidade. E ele tem o que ele é, não o que ele possui momentaneamente. Fazei como um bom jardineiro, vamos plantar sementes nos nossos filhos. Aquele canteirinho de amor está pronto para receber sementes, para ser regado, mas até nos melhores e mais limpos canteiros surgem ervas daninhas. O solo, ele tem que ser preparado, as ervas retiradas para que a flor, a planta do amor, nasça com a liberdade devida e com o amparo necessário. Uma outra coisa que se faz presente nesse momento, não criemos expectativas. Não produzamos nada aos nossos filhos visando algo no futuro. Não vamos investir
valores. Vamos desenvolver valores. Porque o retorno pode ser doloroso, pode ser amargo. Nós conhecemos casos e casos quando não vivenciamos alguns. Ninguém está livre disso, todos estamos na mesma seara, todos temos a mesma tarefa. Aí no Evangelho, eles fazem, Santo Agostinho faz todo esse amarrado, digamos assim, perdão pela dificuldade agora na expressão, mas na própria edição do Evangelho vem uma citação. Ver, capítulo 13, item 19 do Evangelho, no título do capítulo, não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Pai, mãe, não abandone seus filhos. No menor grau de ingratidão ou no maior, não abandonem seus filhos. Não abandone o trabalho confiado a vocês, pois infelizmente esse trabalho voltará, e às vezes não de uma forma tão branda. Às vezes um momento de ingratidão pode vir para um momento considerável de dor. A dor é uma professora que ela age na turma daqueles que infelizmente demoram um pouco a aprender. O amor tenta ensinar, mas infelizmente uma tarefa mal feita ou não feita faz com que a dor entre em cena e ensine de uma forma um pouco mais rígida. Resposta. O Guia Protetor, Vicens, 1862, responde: nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aqueles que não a buscam no mundo. Vamos ter felicidade neste mundo, momentos felizes, vamos tratar dessa forma. Vamos começar a construir a felicidade neste mundo. Não vamos depositar, digamos assim, expectativas nossas em filhos. Não vamos desenvolver uma lei do retorno equivocada, onde eles façam situações para receberem proveitos. Vamos ser caridosos, vamos compreender, vamos ser empáticos, vamos amar. É difícil, porque diante de uma ingratidão realmente é muito complicado. Estamos em evolução, assim como todos os envolvidos. Fazemos parte disso. Fazemos parte desse processo de reestruturação e reerguimento. Nós somos parte desse processo. Então, que possamos ter, digamos assim, a consciência de que nada é aleatório. Tudo segue um plano, tudo segue uma sequência, tudo segue uma ordem de reorganização do todo. Eu, Júlio, tenho que tomar cuidado quando eu vejo a minha vivência com a lupa da minha individualidade. Eu tenho que começar, eu, Júlio, filho dos meus pais, mas cidadão do mundo, habitante do universo, tem que começar a ver com o binóculo, com o telescópio da universalidade. Não somos um, somos parte de um todo. Somos parte de uma sociedade, somos parte de uma família, somos parte de um corpo pedagógico, somos parte e sempre seremos parte do todo. O nosso trabalho, a nossa vivência influencia no todo. Santo Agostinho nos traz: Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se isto não se verifica, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. Pois quando existem, em lugar de resistir aos maus arrastamentos neles se comprazem, é para que eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes. Vamos reler. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem,
É para eles que estão reservados o choro e o ranger de dentes, em suas existências posteriores. Admirar, entretanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Nunca faz provas superiores. O que nos falta é vontade. Dá muito trabalho, vai me dar dor de cabeça. Eu não queria mexer com isso agora. Deixa quem está quieto, quieto. Frases comuns na nossa vivência. Quando se fala em relação a consequências mais drásticas, não é aquele que, infelizmente, naquele momento, com suas forças, não conseguiu reverter o quadro. Fala-se naquele que se compraz, ao invés de se resistir, ele tem uma tendência a furtar. Ao invés de eu tentar cortar essa tendência, eu disfarço. Ah, mas eu só peguei isso. Ah, mas eu só peguei aquilo. Vamos para um mais cotidiano. Eu tenho a tendência à maledicência. Eu vou transformá-la em empatia. Mas se ao invés disso, eu transformá-la em comentários necessários sobre a vida do próximo, qual vai ser o mérito? Qual vai ser a consequência? O choro e o ranger de dentes. Porém, das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, nenhuma se perderá. Por mais equivocado que possamos estar, sempre teremos uma chance. A chance de reparar os nossos equívocos. Curiosamente, seguindo, Santo Agostinho nos fala: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagadas pela ingratidão dos seus. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Você pode ficar muito bem, por exemplo, sem dinheiro por um período, mas você não vai saber reagir quando o seu filho, mesmo você sem dinheiro, te pedir pão. Essa prova é penosa. É coragem para fazer o nosso melhor. Temos que fazer o nosso melhor, independente da reação daqueles que estão ao nosso lado. Temos que amar. O amor é incondicional. O amor é conduzido. Nós conduzimos o amor. Então que nós não sejamos os pais daquele comentário anterior que larga os filhos de mão. A menos. Façamos com que a pessoa se sinta acolhida, para depois cobrar uma mudança de postura. E nem cobrar. Orientar uma mudança de postura. Não nos cabe cobrar. Como diz mesmo o próprio texto, coragem. Suportar com coragem. E aí, olhando para o todo, sem a lupa do individualismo, nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria que ligam seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Passamos o olho sobre essa mensagem e o que ela vai nos trazer. Que o verdadeiro sentido dos laços de família, meus irmãos, não é perecer com o tempo. Não. É manter-se vivo por toda a eternidade. É apertar o laço. É criar vivência, não dependência. É criar amor. Vida que pulsa dos dois lados. Vidas que se completam. Vidas que se auxiliam. Vidas que fazem parte do todo. E, consequentemente, bem resolvidas entre si, auxiliam outros a se resolver. Quando nós falamos, já chegando para o final da mensagem, os espíritos cuja similitude de gostos na entidade de progresso moral e a afeição levam a reunir-se
formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio, os que, por sua vez, poderão salvar outros. Irmãos queridos, é o que nós falamos até agora. A família se forma para reerguer o indivíduo e para levar tudo que aprendeu para a família universal, que é o todo. Encarnados e desencarnados, todos somos filhos do mesmo Pai. Todos temos como irmão Jesus. Por mais que alguns não reconheçam, por mais que alguns não aceitem, por mais que alguns deturpem, mas é momentâneo. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor pulsante em forma de exemplo, para que esse exemplo se arraste e arraste centenas de milhares, para que eles arrastem outras centenas de milhares, não para o interesse comum, mas para o amor, para a evolução, para o bem de todos, de uma forma fraterna e empática. E aí, o que acontece? Como solucionar ou auxiliar na solução desses conflitos, dessas ingratidões, desses problemas, essas questões do lar? E fazer o nosso culto no lar? Por que o culto no lar? Achamos essa mensagem de Joana de Ângeles, ou essa mensagem de Joana de Ângeles nos achou através do opúsculo O Melhor é Viver em Família, distribuído pela Federação Espírita Brasileira. Me reservo o direito de ler um pouquinho para refletirmos juntos. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em sua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e saúde, e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Estende, na sua casa cristã, a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem ama as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. E examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, na obra SOS Família. Então, meus irmãos, o que acontece? Vamos fazer o Evangelho no lar. Vamos regar o coração dos nossos familiares e o nosso. Porque nenhuma ovelha se perderá e eu sou parte desse rebanho também. Hoje eu ajudo a liderar um grupo familiar, mas sou parte dele também. Não é uma liderança, é uma co-liderança, é uma coparticipação. Que possamos vir a respeitar
todas as limitações dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, ligados aos laços consanguíneos ou não. Que possamos ver que, além das nossas expectativas, existe o espírito tentando se reerguer e precisando aprender a amar um pouco mais em determinado ponto. Que possamos ter a certeza de um amanhã melhor, não somente agora. O momento de pandemia é grave, mas que o nosso amanhã seja melhor com a nossa renovação. E que assim possamos elevar o nosso pensamento novamente a Deus e agradecer pelo momento de oração. Obrigado, Pai, por mais esse momento de oração em forma de estudo, pois enquanto louvamos o Teu amor, agradecemos o Teu amparo, também mostramos o que fazemos e o que precisamos melhorar. Se conosco agora, dai-nos a liberdade de terminar esse momento, pedindo-te que acompanhe, ampare e oriente a cada irmão nosso, onde quer que ele esteja, na carne ou fora dela. Que possamos ter a certeza de que nosso rebanho segue, mas nenhum de nós se perderá. Jesus é o divino pastor e ele vai nos conduzir no caminho da evolução rumo ao seio paterno. Que tua paz permaneça conosco. Agora sim. Fiquem em paz.